Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Daiane. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem. Eu tô aqui hoje para fazer a explicação de mais uma semana do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Vale tanto para o regular diurno quanto para o regular noturno a explicação de hoje, tá? Hoje a explicação é sobre a semana 4. Então, eu gostaria que todo mundo conectasse aí com a apostila ou pegasse a apostila impressa, página 98. O eixo temático da aula de hoje é mutações no mundo natural, tópico, relação sociedade e natureza em questão, ordem ambiental internacional, foco na habilidade, no conteúdo, que são as grandes novidades. A habilidade é reconhecer na sociedade global os instrumentos de políticas ambientais. Então, cabe a você, estudante, ao final dessa aula, verificar se realmente você dá conta de reconhecer na nossa sociedade, no mundo atual, instrumentos que são usados por políticas ambientais. Lembrem-se da habilidade, porque você precisa recordar dela ao final da aula para você ver se realmente você aprendeu ou não. E aí, para trabalhar então essas políticas ambientais, o PET faz a escolha por uma das inúmeras políticas ambientais que existem no mundo contemporâneo. Faz a opção por trabalhar o protocolo de Kyoto. Como é que eu montei essa aula para vocês? Primeiro, eu vou passar pelo conteúdo do PET, que está na página 98, na página 99 e um pedacinho da página 100. Então, a gente vai fazer uma análise aqui do texto do PET, depois eu venho com um slide síntese, um conjunto de slides síntese para explicar para vocês, para fazer aquele resumão, aquela amarração para fechar a aula, beleza? Então, olha, de onde que surgiu o protocolo de Kyoto? Ele é um tratado, né, que veio para complementar uma convenção das Nações Unidas sobre mudança do clima. Que convenção foi essa? A Rio 92, beleza? Então, olha, a convenção a que se refere é a Rio 92. Então, foi na Rio 92, quem assistiu minha outra aula deve se lembrar, foi na Rio 92 que se intensificaram os debates acerca da emissão de gases poluentes, né, e da intensificação do efeito estufa, gerando aquilo que a gente chama de aquecimento global. Então, a gente pode dizer que o protocolo de Kyoto é, na verdade, um desdobramento ou uma complementação lá da Rio 92, beleza? Por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Na convenção aqui. O que o protocolo de Kyoto faz? Ele define metas para que os países reduzam as suas emissões. Emissões de quê? De GES, gases de efeito estufa. Para quem? Para os países desenvolvidos. Por que os países desenvolvidos? Porque naquela época eram os países mais responsáveis pela mudança atual do clima e ainda são, né? São os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. Por que você está dizendo isso, professora? Bom lembrar que eles começaram a Revolução Industrial no século XVIII, enquanto a maioria dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento começaram 200, alguns até 250 anos depois, né? Então, isso aqui é super importante, que é o que o protocolo de Kyoto faz, né? Então, ele define metas de redução de emissões. Para quem? Para os países desenvolvidos, beleza? Em que data foi criado o protocolo de Kyoto? 1997. Por isso que eu disse que ele é um desdobramento da Rio 92. Então, foi discutida a necessidade de um tratado para definir metas para reduzir a emissão de gases. Essa discussão foi feita na Rio 92. Mas quando que o protocolo foi criado? Em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão. Por isso, esse nome. Beleza? Protocolo de Kyoto. Então, olha, nós temos aqui uma coisa importante que eu tenho que ressaltar. Nem todo mundo ratificou, ou seja, assinou o protocolo de Kyoto ao mesmo tempo. Alguns foram assinando antes, outros foram assinando depois. Quando é que ele começou a vigorar? Quando é que ele começou a valer de verdade? Ele começou a valer em 2005.
bom? Logo após que os países atenderam as condições que eram necessárias, né? Então, que condições seriam essas? 55% dos países membros da convenção e que fossem responsáveis por pelo menos 55% do total das emissões de 1990. Então, enquanto não atingiu esse 55% do total dos países que estavam na Rio 92, não dava para colocar o protocolo de Kyoto em vigor. Por isso que demorou de 97 até 2005, beleza? O Brasil, quando é que o Brasil entra nisso? O Brasil, é bom a gente lembrar que o Brasil sediou a Rio 92, né, gente? O Brasil foi sede. Ele ratificou o documento em 2002. Então, ele assinou em 2002, beleza? A sua aprovação interna foi feita por meio de um decreto legislativo, número 144 de 2002, beleza? Entre os principais emissores de gases de efeito estufa e que não ratificaram o protocolo, nós temos os Estados Unidos. Olha que bela contradição. São os maiores emissores, mas não se comprometeram a reduzir a emissão, né? O protocolo de Kyoto estabeleceu vários mecanismos, ou melhor, vários instrumentos para tentar fazer com que os países reduzissem de fato a emissão de gases de efeito estufa. Foram, na verdade, 3 mecanismos. Eles estão no documento, porque o protocolo de Kyoto é um documento, pessoal. Nesse documento tem lá 3 mecanismos que poderiam ser utilizados pelos países. Daiane, utilizados para quê? Para que os países cumpram suas metas de redução ou limitação de emissões. Que mecanismos são esses, professora? O comércio de emissões, a implementação conjunta e o mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL. Esse é o mais importante e é nele que a gente vai focar. Esse MDL, ou mecanismo de desenvolvimento limpo, permite que um país desenvolvido ou de economia em transição pode comprar créditos de carbono, denominados reduções certificadas de emissões, resultantes de atividades de projeto desenvolvidos em qualquer país em desenvolvimento que tenha ratificado o protocolo. Isso é possível desde que o governo do país onde ocorrem os projetos concorde que a atividade de projeto é voluntária e contribui para o desenvolvimento sustentável nacional. Pessoal, vou tentar traduzir isso aqui, que é complexo pra caramba para pessoas leigas, né? Então, olha só, como é que funciona esse MDL? Os países que ratificaram o protocolo, vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil ratificou o protocolo em 2002. Ele pode criar projetos de desenvolvimento sustentável nacional. E aí, nesses projetos de desenvolvimento sustentável nacional, ele pode, por exemplo, reduzir as emissões de gás carbônico, né? Ou então, o fato, por exemplo, de um país como o Brasil, que tem muitas florestas, né, como a floresta amazônica, que é gigantesca, faz com que o Brasil consiga garantir uma grande absorção desses gases de efeito estufa. Isso porque as plantas absorvem gás carbônico, né, e emitem oxigênio. Então, o Brasil acaba, por exemplo, conseguindo reduzir e certificar que houve uma redução dessas emissões. Quando ele consegue reduzir, ele acaba ficando com um crédito de emissão de carbono. Ele fica com um saldo positivo, significa que ele foi bem sucedido, né? E aí, esse saldo positivo dele, de emissão de carbono, pode ser vendido para um país que não tenha atingido a cota dele. E aí um país pode, então, comprar créditos de carbono de outro país. Depois, na hora que eu mostrar o slide, talvez fique mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Aí a gente tem, além do mecanismo de desenvolvimento limpo, nós temos também o comércio de emissões, que foi estabelecido pelo artigo 17 do Protocolo de Kyoto. Permite que os países que têm unidades de emissão de sobra, né,
mas não usadas, vendam o excesso de capacidade a países que estão acima de suas metas. Basicamente, o comércio de emissões regulamenta o mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Então, o crédito de carbono gerado no mecanismo de desenvolvimento limpo vai ser vendido dentro de um comércio chamado de comércio de emissões, né? Então, esse comércio de emissões, isso daí tudo tem um nome, isso chama-se mercado de carbono, beleza? Qual que é a situação do protocolo de Kyoto atualmente? O protocolo de Kyoto obrigou cerca de 35 nações a reduzir suas emissões durante 2008 a 2012. A vigência do protocolo encerraria-se em 2013, mas foi estendida até o ano atual, até 2020. Beleza? Apesar do acordo, olha o que aconteceu. Rússia, Japão e Canadá abandonaram o protocolo. Abandonar o protocolo significa que a nação não se compromete mais a reduzir as emissões de GES, gases de efeito estufa. E aí, sabe o que aconteceu? Estados Unidos já não tinha ratificado. Rússia saiu, Japão saiu, Canadá saiu. Os países que sobraram, como parte do protocolo de Kyoto, são responsáveis apenas por 15% das emissões globais de GES. Ou seja, antes, lá no início, era 55%, vocês lembram? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Quem aderiu, né, tinha que ter pelo menos 55% do total das emissões de 1990. Ok, lá em 2005 isso foi garantido, mas vários anos depois, chegando aqui no período a partir de 2013 até 2020, 3 abandonaram o barco. E não foram quaisquer 3, foram a Rússia, o Japão e o Canadá, né, que são grandes emissores globais de GES, de gases de efeito estufa. Lembrando que os Estados Unidos sequer tinha ratificado. Então, quem ficou no protocolo, não é que não seja importante, mas é que não é um grande, um gigantesco emissor de GES. Beleza? Fica comigo mais um pouquinho que eu vou fazer a síntese da aula de hoje através de apresentação de slide. Não sai daí. Pessoal, se liga então na tela, voltei. Essa é uma sequência de slides, síntese do conteúdo, beleza? Então aqui o título, a ideia central dessa aula é compreender o protocolo de Kyoto, que é uma política ambiental que traçou algumas estratégias para a redução das emissões de GES, gases de efeito estufa. Por que eu coloquei aqui esse símbolo? Para que você, estudante do ensino médio, jamais se esqueça que o protocolo de Kyoto é um desdobramento da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio ou ECO 92. Jamais se esqueça disso, beleza? Então, vamos seguindo, pessoal, olha, vamos só relembrar a Rio 92 ou Eco 92? Quem assistiu minha aula da semana 3, lembra-se desse quadro, em que eu falei sobre algumas conferências para o meio ambiente. Nosso foco aqui é essa aqui, a Rio 92, que aconteceu no Rio, Brasil 92. Por que ela aconteceu? Porque os países observaram um aumento na emissão de gases poluentes na atmosfera, dióxido de carbono e outros, além de um aumento na geração do lixo. E aí os países se reuniram, portanto, nessa Rio 92. A partir dela, foram traçadas algumas ações, como, por exemplo, a necessidade de criar um documento para garantir que a emissão de gases poluentes fosse diminuída. Esse documento veio a se tornar o Protocolo de Kyoto em 1997, que foi criado, tá? Então, ele é um desdobramento da Rio 92. A ação do Protocolo de Kyoto era reduzir a emissão desses poluentes. Além disso, uma ação da Rio 92 era que os países, a partir de então, passariam a incentivar a reciclagem e cada país também iria criar sua Agenda 21. Nós já estudamos a Agenda 21 na semana 3, conjunto de metas que cada país iria traçar para garantir o seu desenvolvimento sustentável, beleza? Então, já relembramos a Rio 92, fixamos então que o protocolo de Kyoto é um desdobramento dela, né? É, na verdade, uma tentativa de complementar aquilo que foi discutido na Rio 92.
qual que é o foco central do debate sobre o protocolo de Kyoto? É a relação entre gases de efeito estufa e aquecimento global. Por que aqui eu coloquei separado, efeito estufa e aquecimento global? Para a gente entender que eles são diferentes. Então, olha só, a gente tem esse lado esquerdo aqui. Quando ele é bom? Quando ele é efeito estufa. O que a gente observa aqui? O Sol é fonte de luz e calor. Lindo, o Sol é fofo, é lindo pra gente. A radiação emitida pelo Sol vai chegar à superfície e vai aquecer o nosso planeta. Isso é fofo, isso é fundamental para que exista vida no nosso planeta. E aí, esse calor que chega aqui até a superfície está representado pelo número 1. Esse calor é mantido na superfície, porque os gases de efeito estufa funcionam como um cobertor e não permite que ele se dissipe. Tá vendo essa manchinha aqui, ó, clarinha? Tá representando, os gases de efeito estufa. Se não existisse esses gases de efeito estufa, toda essa radiação que chega aqui ao nosso planeta iria voltar para o espaço, se dissiparia no espaço e seria péssimo, porque viveríamos em um ambiente completamente gelado e morreríamos provavelmente. Então, em uma situação de equilíbrio, essa quantidade de gases de efeito estufa que estão presentes na atmosfera vai ser absorvida por processos naturais como a fotossíntese. Então, todo esse calorzinho aqui, toda essa radiação, em condições normais, vai conseguir ser absorvida pelas plantas, pelas algas e por aí vai. Aqui o exemplo não mostra, mas tem uma outra parte que vai se dissipar, tá bom? Mesmo em condições normais aqui, a gente não tem totalmente todo o calor retido, não. Uma parte se dissipa. O exemplo está incompleto. Quando é que esses gases de efeito estufa tornam-se maus e acabam virando aquilo que a gente chama de aquecimento global? A má fama do efeito estufa vem da ação do ser humano, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então, olha, numa situação ruim, que é a situação que a gente tem hoje, já existem esses gases de efeito estufa presentes na nossa atmosfera, só que aí o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico das nossas sociedades acabou jogando para esse nosso cobertor uma quantidade ainda maior de GEs, ainda maior de gases de efeito estufa. É uma quantidade tão grande, mas tão grande, que vai fazer com que a radiação que chega e que é absorvida, ela não consiga ser neutralizada, até porque a gente tem um aumento do desmatamento em virtude da urbanização e industrialização das cidades. E aí o que vai acontecer? Toda essa radiação que chega aqui com essa elevação gigantesca dos GEs, ela vai ficar completamente retida. Não vai se dissipar nadinha para o espaço e não vai ser neutralizada. Isso gera o quê? Aquecimento. Isso gera elevação das temperaturas. E aí a gente vai ter uma sensação térmica muito maior. A gente vai observar em casos mais graves o derretimento do gelo polar e, consequentemente, o aumento do nível dos oceanos. Fora que, se você tem o derretimento do gelo polar, você vai ter uma alteração drástica na circulação das massas de ar polar. E se você tem massa de ar polar que antes chegava a um país e não chega mais, você vai ter menos frio. Se você tinha uma massa de ar polar que formava-se sobre o oceano e causava chuva quando ela chegava, se ela não chega mais, ela não causa mais chuva. Então você pode ter seca, você pode ter alterações climáticas. Então por isso que a gente fala que o efeito estufa é natural, é bom, mas quando há um excesso de gases de efeito estufa na nossa atmosfera, ele vai se tornar maléfico. E aí ele se torna aquilo que a gente chama de aquecimento global. É aí que vem o protocolo de Kyoto. É da constatação de que nós temos mais GEs do que a gente dá conta. E aí vem, então, o protocolo de Kyoto. Como eu disse, reforçando aqui, é um documento que definiu metas para que os países reduzissem as suas emissões de GEs.
Os países que assinaram se comprometeram a reduzir em 18%, pelo menos em 18%. Nosso país ratificou o documento em 2002, beleza? Tá aqui, então, olha, várias mãos para mostrar que foi um documento assinado por vários países e que é um documento, beleza? O protocolo de Kyoto, como a gente viu lá na apostila no PET, ele contemplou 3 mecanismos, jamais se esqueçam disso: o comércio de emissões, a implementação conjunta e o mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL. Lembrando que o mecanismo de desenvolvimento limpo garante que um país que reduziu sua emissão de gases de efeito estufa fique com créditos de carbono. Esse crédito de carbono pode ser comercializado, né? Como que isso foi instituído? Por meio de um comércio de emissões, né? Que é o chamado mercado de carbono. Então, vamos tentar entender isso daqui, como que funciona o mercado de carbono. Então, olha, cada tonelada de dióxido de carbono equivalente não emitida ou retirada da atmosfera. Daiane, como assim retirada da atmosfera? Lembra das florestas que eu falei lá no PET, na explicação? Muitas florestas conseguem absorver, neutralizar dióxido de carbono durante o processo de fotossíntese. Então, um país em desenvolvimento que não emitiu dióxido de carbono, a cada tonelada de dióxido de carbono não emitida pelo país em desenvolvimento, ou que foi retirada do ar, né, por conta das suas florestas, pode ser negociado no mercado mundial através dos créditos de carbono. Isso daqui é o mecanismo de desenvolvimento limpo. O comércio é feito dentro do mercado de emissões, que é o mercado de carbono. Então, ó, créditos de carbono é uma unidade comercial, é como se fosse uma moeda, né? Com valor monetário, por isso que eu tô falando que é como se fosse uma moeda, na qual representa 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. O MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, baseia-se em um artigo do documento, o artigo 12, e possibilita a redução dos GES através da cooperação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, se o Brasil quiser fazer acordos com países desenvolvidos para comercializar créditos de carbono, se a gente tiver, nada garante que a gente tenha o crédito de carbono. Isso precisa ser comprovado, isso precisa ser analisado, detalhado, tá? Não é simples assim, eu tenho um crédito de carbono, tirei do sovaco. Não, precisa ser detalhado, comprovado, tem toda uma legislação que não vem ao caso agora, né? Então, nós temos também os mecanismos de pagamento por resultados nacionais, se comprovados, tá vendo? Tem que ser comprovados a redução de emissões provenientes de desmatamento, degradação florestal, manejo sustentável de florestas, manutenção e aumento dos estoques de carbono. Então, por exemplo, o Brasil tem uma floresta gigantesca que é a Amazônia, mas se a gente tiver uma grande área desmatada ou uma grande área dela queimada, ao invés de a gente estar reduzindo a emissão de dióxido de carbono, a gente está, na verdade, aumentando. Então, a gente pode não ter créditos de carbono para comercializar, tá bom? Então, para a gente comercializar os créditos de carbono, é preciso que eles sejam comprovados, beleza? Então, pessoal, espero que a síntese tenha ajudado. Um beijo e até a aula de correção. Tchau!